Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, sou nutricionista e professora de Educação Física do Projeto Praça para Todos. E tem um tempo que a gente não bate papo, né? A gente tem feito só algumas receitas, tem umas 3 semanas que a gente fica na cozinha fazendo receita. E por conta dessas receitas eu recebi algumas dúvidas. E hoje eu vim aqui para estar tirando essas dúvidas, né? Nós fizemos 3 receitas nas últimas semanas. Foi um biscoito com farinha de arroz, o bolo com a aveia em flocos finos, né? E eu fiz um pão com farinha de amêndoa. E contei pra vocês que eu substituí também, né, aquele bolo de banana com aveia. Eu fiz ele com outras farinhas também. Fiz com adoçante, fiz com farinha de amêndoa, fiz com farinha de castanha de caju. E eu recebi, nesse meio tempo, algumas dúvidas sobre as farinhas. Algumas alunas me perguntaram: Alessandra, qual tem mais caloria? Qual a diferença da farinha de trigo para farinha de amêndoa? Qual engorda mais, qual engorda menos? E aí hoje eu fiz umas anotações para passar aqui para vocês para tirar essas dúvidas. A primeira coisa que eu queria falar é que a gente não vive de contar caloria, né? Não dá pra gente ficar só contando calorias, porque às vezes a gente pode estar ingerindo uma baixa quantidade de caloria e ao mesmo tempo uma baixa quantidade de nutrientes. Então a gente tem que saber equilibrar. Não adianta só contar, comi 100 calorias, mas essas 100 calorias são boas, né? São calorias que a gente chama de calorias cheias, são calorias que têm nutrientes. Vou dar um exemplo bem grosseiro para vocês. Vamos supor, tá um calorão, a gente vai almoçar e um prato, uma boa salada, né, com uma porção de carboidrato, um filé de frango ou uma outra proteína magra qualquer, enfim, um prato equilibrado. Vamos supor que tem em média, tô supondo, tá, gente? Não dá pra saber exatamente se eu não souber a quantidade. Então, supondo que esse prato tenha 350 calorias, 300 calorias, né? E aí eu vou olhar, mas eu tô com vontade de tomar um sorvete. E aí eu olho lá um sorvete, e o sorvete tem 320 calorias, né? E aí? O sorvete tem até um pouco menos calorias do que o prato que eu dei o exemplo, mas vale a pena. O que tem no sorvete? Gordura, açúcar, né? Muita gordura hidrogenada, corante de repente. E o alimento tem as calorias, são mais calorias no caso do que o exemplo do sorvete, mas essas calorias são calorias boas, né? A gente vai ter proteína, fibra, carboidrato, lipídio, nós vamos ter de tudo um pouco que o nosso organismo precisa. Então essa é a questão da farinha também, tá? Então vamos lá. Vamos comparar a farinha de castanha de caju, a farinha de trigo, a farinha de amêndoas e a farinha de arroz, tá? Em relação à farinha de trigo, tudo eu vou falar em 100 gramas, tá? A farinha de trigo, em 100 gramas de farinha de trigo, eu tenho 76 gramas de carboidrato. 76 gramas de carboidrato de 100, tá? Na farinha de amêndoa, eu só tenho 19. A farinha de castanha de caju, eu tenho 30 gramas. E a farinha de arroz, eu tenho 80 gramas. Então, a farinha de arroz e a farinha de trigo tem um índice maior de carboidrato. Diferença entre a farinha de trigo e a farinha de arroz. A farinha de trigo tem o glúten e a farinha de arroz é uma farinha sem glúten, tá? Então, nesse ponto, em relação ao glúten, a de trigo é a única que tem glúten, tá? Mas a farinha de arroz tem bastante carboidrato. Quantidade de fibras que eu encontro nas farinhas. A farinha de trigo tradicional tem, em média, 2,7 gramas de fibras. A farinha de castanha de caju, 9 gramas. A farinha de arroz, 2,4 gramas. E a farinha de amêndoas, gente, tem 11,5 gramas. Então, aí nas fibras, a farinha de amêndoa já disparou na frente, né? Disparou no carboidrato, que é a que tem menor índice de carboidrato, e disparou na quantidade de fibras, que é a que tem maior quantidade de fibras. Em relação à quantidade de proteína, Alessandra, trigo tem proteína? Tem, o trigo tem proteína. A maioria dos alimentos, eles têm, em geral, a maioria, tá, gente? Não são todos. A maioria dos alimentos, em geral, eles têm todos os componentes. Tem lipídio, tem proteína e tem o carboidrato. Então,
A farinha de trigo tem 10 gramas de proteína. A de castanha de caju, eu tenho 16,8, 19, dá uma variadinha, entre 16 e 19 gramas de proteína. A farinha de arroz, somente 6 gramas de proteína. E a farinha de amêndoa eu tenho 20,74 gramas de proteína. Às vezes pode chegar até um pouquinho mais, 22, 23 gramas de proteína. Ou seja, eu estou ingerindo um alimento com uma alta quantidade de proteína, um alimento proteico, né? Aí hoje em dia a gente pensa, eu quero diminuir carboidrato, quero aumentar a proteína da alimentação, por isso a gente faz essas trocas. Eu deixei a caloria para falar por último, né? A grande questão, a maioria das perguntas que eu tive foi em relação à caloria. Então vamos lá. Em 100 gramas de farinha de trigo, eu tenho 364 calorias, aproximadamente. Tá? A farinha de castanha de caju eu tenho 580 calorias em 100 gramas. A farinha de amêndoa eu tenho 560 calorias. E a farinha de arroz eu tenho em média 360, 365 calorias. É uma farinha bastante calórica? É. Mas lembrando que as calorias da farinha de amêndoa e da farinha de castanha de caju, elas são a castanha de caju e a amêndoa são oleaginosas, né? Então são calorias provenientes das oleaginosas. Então são calorias boas, né? Digamos assim. Outra coisa, se a gente vai fazer um bolo, normalmente a gente usa muita farinha de trigo, né? Esses bolos que eu fiz com vocês, o pão, eu usei 100 gramas de farinha de amêndoa, né? Se fosse usar farinha de trigo, nós usaríamos muito mais. Então, se você for comparar a quantidade que a gente usa de farinha de trigo para fazer um bolo, acaba sendo bem maior do que a quantidade que a gente usa para fazer um bolo usando farinha de amêndoa. Aí a gente vai pro valor. Esse é o grande problema. A farinha de amêndoa é bem cara, né? Eu encontro aqui na Praça Seca, eu pago quase R$90 o quilo, né? Eu compro normalmente 300 gramas, tá em 27, R$30, né? E eu consigo fazer uns 4 bolos com esses R$27. A farinha de trigo custa R$3 e alguma coisa, às vezes até menos. 1 quilo é uma farinha muito barata, por isso ela vende mais. A farinha de castanha de caju, ela é um pouco mais em conta. Ela custa em média R$60 o quilo. E a farinha de arroz, ela também já é mais barata. Ela custa, se eu não me engano, R$10 o quilo. 1 quilo custa R$10 da farinha de arroz. Então, assim, quando a gente for escolher a farinha para fazer o nosso bolo, o nosso biscoito, a gente tem que colocar na balança, né? O que que dá? Ah, hoje eu tô sem grana, não dá para comprar a farinha de amêndoa. Bom, mas dá para comprar farinha de arroz, né? Ela tem uma quantidade boa de carboidrato e tudo, mas ela não tem o glúten. Ah, não, hoje dá para comprar farinha de amêndoa. Saiu o pagamento, vou comprar farinha de amêndoa. Porque ela rende, gente. Ela é muito levinha, então você pegar 300 gramas dela, né? Fica um saco cheio, Eu vou tirar fotos depois e vou postar para vocês verem, porque é uma quantidade muito grande. Eu uso uma xícara para fazer o bolo e acho que não dá 100 gramas. Eu falo 100 gramas, mas acredito que não dê 100 gramas. Eu faço 4 bolos com 300 gramas. Dá menos de 100 gramas numa xícara. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? É botar na balança, né? Pesar os prós e os contras. O que eu quero? Eu quero fazer uma alimentação, quero reduzir carboidrato. Então, se eu vou reduzir carboidrato, quero comer meu bolo, quero comer meu pãozinho, quero comer meu biscoito, a gente usa uma farinha que seja chamada de low carb, né? Que aí tá na moda, todo mundo conhece, que são as farinhas provenientes das oleaginosas. Se eu quero simplesmente tirar o glúten, porque eu não gosto de comer glúten, porque o médico recomendou que eu não comesse glúten, eu posso usar farinha de arroz. Então a gente vai pesando e vai fazendo teste, vai trocando. Eu tenho feito vários testes aqui em casa. O último que eu fiz foi a farinha de castanha de caju, eu não tinha usado. Gostei muito. Fiz o bolo, aquele bolo de banana com a farinha de castanha de caju. E ficou muito gostoso. E outra dúvida que tem aparecido são em relação aos açúcares que eu uso. Às vezes eu uso de coco, às vezes eu uso demerara. Então na semana que vem
eu vou trazer as informações dos açúcares e dos adoçantes que podem ser usados na receita. E aí vocês vão ficar com várias opções para vocês poderem escolher o que é melhor, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.